Vamos fazer essas partes agora. Como que vai ser a nossa parte prática, então? Estamos aqui no PED, eu vou colocar esse link lá para vocês também. Emílio, o que eu vou fazer, o que eu preciso hoje é o material da primeira aula. Mas, mesmo se você não fez, eu vou fazer de novo um pouquinho mais rápido. Então, eu acredito que você consiga acompanhar mesmo assim. Vou colocar o link do PED para vocês. Esse é o PED. E assim, esse é um PED colaborativo, então todo mundo consegue escrever aqui. Eu vou pedir para vocês aqui embaixo escreverem o nome de vocês, para ter uma ideia de quantas pessoas estão aqui. Qual que é o link do PED? Está em cima. Ah, acabei de ver que eu não mandei para vocês, espera aí. Depois que eu percebi que eu mandei em uma resposta privada. Então, esse é o link do PED, vou colocar ele aqui em cima de novo. Vou dar só um minutinho para mais gente entrar. Ah, o pessoal já está colocando o nome ali embaixo também. Muito bom. Vou tirar os espaços de vocês. Aqui embaixo, ó, esse primeiro tutorial que eu coloquei é o que seria da primeira parte, que é para conectar o Remix e o MetaMask com a testnet. Oi, Alexandre, pode colocar ali na linha 23, 24. É para colocar seu nome no pad, mas para eu ter ideia de quantas pessoas estão conectadas ali. Então, eu vou seguir o tutorial e vou passar algumas coisas para vocês. Então, primeiro a gente vai no site do MetaMask. Como é que você acessa o pad? É só ir neste link que eu coloquei aqui em cima. Vou colocar de novo. E agora, enquanto o pessoal está entrando no pad, eu também tenho que fazer isso, tá? Então, eu vou fazendo para vocês. Eu tenho que entrar no MetaMask. Opa, entrei no pad. Então, aqui estou eu no MetaMask. Farei o download dele. E, no caso, eu vou instalar o MetaMask no Chrome. Então, usar no Chrome. Adicionar a extensão. E agora eu já tenho o MetaMask aqui. Então, eu vou criar uma carteira nova aqui no MetaMask. Então, é o Get Started. Eu não tenho, eu vou criar uma carteira do zero, então eu poderia ter uma seed phrase, que é o mnemônico, são aquelas 12 palavras que a gente pode ter já a nossa carteira pronta. Eu não tenho, vou fazer uma do zero. Se você já tiver uma instalada, pode usar a sua, não tem problema nenhum. E eu falei que eu queria importar, né? Não é isso que eu quero. Eu quero criar uma wallet. Então, eu vou criar uma do zero.
Aí eu vou colocar uma senha aqui que é para acessar só agora, o que importa mesmo depois é a frase que a gente vai guardar. A frase é mais importante do que essa senha. Essa senha você pode esquecer, a frase não. Então, agora, que é essa aqui, a Secret Backup Phrase. Então, vocês todos vão ver minha frase. Vocês poderiam roubar o que eu vou colocar aqui. Espero que vocês não façam isso. Sim, Alexandre, essa aula vai estar gravada. E eu não deveria mostrar minhas palavras para vocês, mas eu vou deixar ela aqui no pad por enquanto, tá? Espero que ninguém roube meu dinheiro. Por enquanto eu não tenho nada lá, né? Mas daqui a pouco vai ter. E aí depois, normalmente, ele pede para você colocar as palavras de novo, né? Então, a ideia é que você copiou e você vai ter que devolver as palavras aqui. Então, eu estou tentando colocar as minhas no notepad aqui do lado, só para facilitar para copiar. Então, era choque, dirty. Enquanto isso, vocês devem estar fazendo de vocês também, né? Frozen that. Tudo que a gente fez até agora, todos estão gravados. Vocês conseguem ver tanto no YouTube da RSK quanto o meu. Daqui a pouco eu passo o link para vocês de novo. Opa. Sugar wine. Aqui, tá certo. Então, primeiro eu guardei as palavras lá do lado, tá no pad, junto com vocês, são meus amiguinhos. E agora eu coloquei elas de volta aqui para confirmar que eu tenho as minhas palavras guardadas. Quando a gente chega aqui logo de cara, ele me coloca então na rede Ethereum principal. Eu vou colocar aqui diretamente, então a gente vai trocar essa rede para colocar a nossa rede da RSK. E até para vocês saberem então onde que a gente está, lembra que eu falei para vocês que eu estou seguindo este tutorial aqui. Ou a gente pode ir para a versão em português dele. Deixa eu colocar para vocês a versão em português também. Linha 30, tá? Versão em português. Então, tá lá. O que a gente vai ter que fazer agora? Vou conectar a MetaMask na RSK. Então, a gente vai aqui em cima. MetaMask. E eu vou escolher uma Custom RPC. E aí eu vou preencher essas coisinhas que estão aqui. Então, Network Name vai ser testnet. Deixa eu colocar tudo isso aqui para vocês lá, para facilitar. Então, eu vou pegar testnet. Opa. URL. O URL é que você não pode esquecer de jeito nenhum. É o mais importante. O Chain ID é o 31. Então, Chain ID 31, RBTC. E o Block Explorer, o MetaMask não está olhando ainda o Block Explorer, tá? Mas a gente está colocando aqui. Eu espero que algum dia ele olhe no lugar certo. Então, a gente configura essas coisas aqui, aí eu vou dizer que eu vou salvar. Depois que eu salvei, eu fecho. E automaticamente, ele já está agora na testnet da RSK. Eu não tenho nada aqui. Repara que eu não tenho nenhum fundo. Eu vou precisar ter alguma coisa para publicar o Smart Content. Então, nossa próxima etapa... Agora, depois que eu já fiz a conexão, a gente vai no faucet da RSK.
Se ele não estiver funcionando, o que pode acontecer, aí eu vou transferir para alguns de vocês. Então, aqui estou eu no Faucet. Eu preciso colocar o endereço da minha conta no qual eu quero receber. Aqui eu voltei no MetaMask, se eu clicar logo abaixo da minha conta, eu tenho o meu endereço. Se eu simplesmente passar o mouse em cima, eu consigo copiar. E depois que eu copiei, eu venho aqui e vou colar e vou resolver o CAPTCHA. E daqui a pouquinho eu vou ter, então, os RBTCs na minha conta. Então, enquanto ele está fazendo a... Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui. Ui, peraí que eu apaguei. Ótimo. Lembra que eu estou seguindo o último em português. Enquanto isso, a gente pode ir no Remix. Deixa eu só ver se ele abriu o HTTP ou HTTPS. Não. Ó, já tenho. Então, a partir do momento que já foi transferido para mim, se eu voltar no meu MetaMask, ele ainda não atualizou. Então, eu até posso atualizar. E eu já tenho 0.05 RBTCs. Nossa, o Remix atualizou esses dias, gente. Deve ter uns 2 dias que eu não vejo. E gostei, viu? Ficou bem bonito. Aqui no Remix, o que nós vamos fazer agora? Primeiro, escolher o Environment Solidity. Então, já escolhi o Solidity. Depois disso que eu escolhi o Solidity, eu vou publicar um Smart Content. Então, eu venho aqui no símbolo de mais, e eu já estou no File Explorer. Se o de vocês não estiver no File Explorer, vai para o File Explorer, que é o segundo botãozinho. E aí, no sinalzinho de mais, vou criar um arquivo novo. Esse arquivo ele vai se chamar register.sol. Isso aí. Então, vocês vão criar o arquivo register.sol. Eu já tenho criado, até porque isso aqui foi o tutorial da semana passada, a gente foi do register 1 ao 9. Eu vou usar o primeiro que já está aqui. E vou passar para vocês o conteúdo dele, que é o mais básico possível. Então, esse é o conteúdo do register.sol. Lembra que a gente falou do pragma? Olha o pragma aqui, ó, para eu definir a versão. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aí eu inicializo, eu vou declarar o Smart Content com a palavra content. Eu não tenho um construtor, ou seja, não estou inicializando variável. E cada função minha, ela é declarada com a palavra function. Essas foram algumas das coisas que a gente perguntou. Deixa ele ficar aqui mais bonito para vocês. Aí. Como é que tá para vocês, gente? Chegaram aqui? Pode responder no chat um ok, alguma coisa para eu saber que vocês estão vivos, por favor. Legal. Muito bom. Então, vou continuar. A gente já tem no Remix um Smart Content, a gente vai publicar esse Smart Content na rede agora. Como o meu Remix já está configurado, eu sei que o meu Smart Content já compilou. Se eu olhar aqui, ó, eu já tenho um botãozinho dizendo que a compilação foi um sucesso, um verdinho.
Emílio, acho que você consegue ir instalando, tá? Enquanto isso. De qualquer forma, eu vim aqui no compilador, repara que ele automaticamente ele já escolheu a versão de compilador que é a mesma que eu defini no meu Pragma. E eu acho interessante vocês deixarem clicado esse autocompile, porque isso fez com que o meu Smart Content já tivesse publicado. Mas se no caso de vocês não aparece esse botãozinho verdinho, clica no compile, que ele vai compilar agora, você vai forçar a compilação, e aí a gente tem certeza que o verdinho vai aparecer. A próxima etapa, a gente vai no quarto botãozinho, que é onde a gente faz o deploy dele. Então, a gente vai usar o deploy and run transactions. Aqui a gente tem que trocar o environment, porque o JavaScript VM, ele é como um blockchain da memória do browser. A gente quer publicar na testnet da RSK. Então, a gente vai usar o Injected Web 3. Esse aqui ele vai se conectar no MetaMask. Na hora que eu clicar aqui, ele vai pedir autorização do MetaMask para fazer isso. Então, ele pediu lá na outra janela, eu vou trazer para cá que eu estou com 2 monitores, ó, então tá aqui, eu cliquei para fazer essa conexão, ele está pedindo autorização. Então, eu vou autorizar. Depois que eu autorizar, a gente pode ver que agora ele está na rede 31, lembra que a gente definiu isso lá atrás? O 31? E esse account aqui é a minha conta. Então, se eu vier no meu MetaMask, eu vejo que a minha conta termina com A71, começa com 745. E aqui no meu remix, ela termina com A71 e ela começa com 074 e o restante eu não estou conseguindo ver agora. Acho que aumentei muito o tamanho da fonte e não consigo ver nada. Tá, mas é isso aí, ela tá lá bonitinha. Então, bom, agora que eu tenho certeza que eu estou no Injected Web 3, muito bom, Emília e Alexandre. E depois vocês conseguem ver no vídeo, tá? Para fazer com calma, se for o caso. E aqui eu vou fazer então o deploy do Smart Content. Eu tenho certeza que eu vou fazer o deploy na rede certa, porque foi a rede que eu escolhi. E o MetaMask ele vai pedir autorização para gastar dos meus RBTCs para fazer isso. Quando eu cliquei no deploy, repara que aqui embaixo apareceu um Creation of Register Pending. E um pouquinho depois apareceu a notificação do MetaMask dizendo quanto ele vai gastar para isso. Lembra que isso aqui não é Ether, são RBTCs. Eu vou confirmar a transação para criar o meu Smart Content novo. E mesmo assim ainda está pendente. Quando a transação aparecer aqui embaixo, aí quer dizer que ele vai estar no blockchain. Uma outra forma que eu posso acompanhar isso é no meu próprio MetaMask, eu tenho uma transação aqui. Ele também mostra que a transação está pendente. Então, já já a gente vai ter o endereço do Smart Contract prontinho para usar. Até esse pedaço é o que está tanto aqui no nosso Developers, que é o nosso portal de desenvolvedores da RSK, é o que está nesse tutorial para usar o Remix e o MetaMask com a testnet da RSK. E é o que eu mostrei para vocês também, que eu tenho em português. Acho que eu já fechei a versão em português, mas eu coloquei lá os dois para vocês. Pedro, por que será que o seu deu falha? Você garantiu que você estava... Deixa eu fechar o faucet. Você garantiu que você estava na rede certa? Confere aqui o seu inject do Web3. Veja se esse custom 31 está aparecendo, para ter certeza que, de repente, aqui você está na RSK Testnet e não na Mainnet ou qualquer outra rede. Se você quiser, Pedro, quando falha, aparece o número da transação. Você pode colocar a transação aqui embaixo no pad, a gente vê se a gente consegue descobrir alguma coisa na sua transação. Ó, o meu apareceu aqui. Então, o meu tá certinho. Eu posso até olhar essa transação para vocês. Isso aqui não era para eu fazer hoje.
mas vamos lá. Só para mostrar que está em ordem. Eu copio o hash da transação, vou colocar no Explorer. Eu vim no Explorer da RSK. Esse já é o da minha transação. E aí vocês conseguem ver a publicação do meu Smart Contract. E aqui ele está me dizendo que criou um Smart Contract e ele me diz qual é o endereço do Smart Contract. Isso para a gente é muito importante. Copie esse endereço, vocês não precisam vir aqui para copiar, tá? Pode copiar do Remix mesmo. Então, no Remix, depois que a transação aparece, se eu vier aqui no cantinho do lado direito, eu vou expandir a parte da transação e aí, andando um pouquinho para baixo, eu descubro qual é o Smart Contract criado. Aqui ele só me mostra o hash da transação, não tem problema. Vamos descobrir de uma outra forma. Depois que eu criei o Smart Contract ele vai aparecer aqui, ou pelo menos aparecia antes, né? Aqui, ó. Então, ele apareceu aqui embaixo, no Deployed Contracts. Ele era mais bonito antes. Mas então, estamos aqui, ó. Eu estou no canto esquerdo, embaixo. E consigo ver que meu Smart Contract está lá. Ficou uma cor meio ruim agora. Quando eu clicar no símbolo para expandir ele, aí eu consigo ver um sinalzinho para copiar o endereço do meu Smart Contract. Eu vou copiar por aqui. E aí eu vou pedir para vocês fazerem isso também e colocar os endereços de vocês aqui no pad. Isso, começaram os dois juntos ali, né? Se acharam. E alguém brincou aqui embaixo, né? Não tenho a menor ideia do que é isso. Vou arrancar. Legal, o pessoal está conseguindo fazer as publicações. Ah, Pedro, bom, agora foi, né? Muito bom. Então, isso a gente vai usar daqui uns minutinhos dentro do nosso contrato. Então, agora eu vou mudar de tutorial. Esse é o tutorial que a gente fez, o primeiro tutorial já 4 semanas atrás. Nossa, né? O tempo passa. E vamos agora para o tutorial de agora. O tutorial de agora, eu estou na versão em inglês. E eu vou passar a versão para vocês em português. Provavelmente até o final de semana a versão em português está pronta também. E aí eu aviso vocês. Junto com o vídeo eu vou lançar a versão em português. Esse front-end que a gente vai usar, ele vai ser utilizando o Web3 Injected também. Ou seja, eu estou utilizando o MetaMask da mesma forma que o Remix utilizou para fazer o deploy do Smart Contract. Eu chamei o Remix. Quer dizer, o Remix chamou o MetaMask, vai ser a mesma coisa. O nosso front-end vai chamar o MetaMask. Então, é isso que vai acontecer agora. Então, eu vou seguir esse tutorial, que depois vocês podem olhar com calma aí. Vocês precisam ter o Node instalado. E eu vou usar o Visual Code com vocês. Antes de usar o Visual Code, então, eu vou pegar vou criar um CD. Vou criar um diretório para a gente, tá? Então, eu vou criar o Register RSK. Como eu já devo ter ele pronto, deixa eu tirar ele daqui primeiro. Então, ó, eu abri aqui o Windows Explorer, eu vim na minha pasta CRSK, pode ser a pasta que vocês quiserem, desde que você saiba onde você está fazendo.
Vou criar um novo diretório, uma nova pasta chamada Register. E vai ser essa Register onde eu vou colocar o meu projeto. Vou inicializar essa parte com o projeto. Agora, essa pasta que eu mostrei para vocês, eu vou abrir no terminal. Então, eu estou abrindo aqui um terminal novo qualquer. E eu vou na minha pastinha. Então, no terminal. Fui lá na minha pastinha. E eu vou inicializar com o NPM, só para eu inicializar um projeto. Então, se eu estiver verificando por aqui, eu criei a minha pasta, fui para a minha pasta e inicializei o projeto. Tá aqui para vocês. Vou rodar então o npm init para inicializar o meu projeto. Isso aqui, ele faz, simplesmente ele cria esse package.json, que é isso que a gente quer, que já vai ter algumas coisas nele. Agora eu vou usar um editor para fazer o que falta de código. Eu vou usar o Visual Code. Então, aqui está o meu Visual Code. E aqui estou eu no Visual Code. E aqui eu posso verificar, o package.json está lá, bonitinho. Próxima etapa. Nossa próxima etapa é instalar algumas coisas. A gente vai instalar o Express, que vai ser o nosso servidor web. Depois existem outras alternativas, hoje eu vou usar o Express mesmo. Então, eu vou instalar o Express e depois eu vou instalar o Web3. Que o Web3 é o que faz a comunicação, no caso vai ser com o próprio MetaMask, mas a gente podia até fazer uma chamada direta nele. Mas ele que vai ser, ele é uma biblioteca JavaScript que faz a comunicação para a gente. Então, eu vou instalar o Express primeiro. Está instalado o Express. Deixa eu deixar minha fonte mais bonitinha para vocês. E agora eu vou instalar o Web3. O Web3 ele demora um pouquinho mais mesmo para instalar. Me fala se vocês já estão instalando o Web3 para a gente ver se está tudo em ordem. Pode pôr um ok aí no chat. No command, então, Pedro, vamos ver enquanto ele está fazendo aqui. O que eu fiz, né? Eu criei um diretório, eu podia criar em qualquer lugar. Aí eu abri no terminal, eu só fui para o meu diretório. Eu fiz a mesma coisa aqui embaixo, tá? Eu inicializei um projeto. Então, quando você estiver no command, você vai inicializar um projeto com isso aqui, que é o npm init. O traço Y é só para ele não te fazer pergunta. Depois, eu fui no Visual Code só para mostrar para vocês o package.json. E eu voltei no terminal para fazer instalações. São as coisas que a gente vai precisar. Então, eu instalei
o Express, que vai ser o nosso emulador de servidor web, e o Web3, que é o que faz a comunicação. Ele é uma biblioteca JavaScript para fazer a comunicação do nosso front-end com o blockchain. Tá, Pedro, você não tem o NPM instalado. O seu você vai ter um pouquinho mais de trabalho para instalar. Você pode, por exemplo, rodar esses dois comandos aqui, você vai ver que você não tem ele instalado. Você vai tentar rodar e ele não funciona. Então, o que você vai ter que fazer é ir no site do Node para fazer essa instalação primeiro. Aí a gente vai seguir, porque senão vai ficar um pouquinho para trás. Mas dá para você ter uma ideia do que vai acontecer. Deixa eu ver se o meu já acabou enquanto isso. Ó, acabou, já tem o Web3 instalado. Muito bom. Com tudo isso instalado, se eu olhar meu package JSON agora, ele vai me mostrar as dependências. Ó, eu tenho Express, eu tenho Web3. Então, isso aqui está tudo em ordem para mim. Próxima etapa. Já fizemos o deploy. Vamos montar o front-end em si. Então, a gente vai criar dois arquivos. O primeiro arquivo é o index.html. E eu vou passar para vocês o conteúdo do index.html. Vocês podem também pegar o conteúdo, esse projeto inteiro ele está no meu GitHub, tá? Vocês podem pegar o conteúdo aqui direto, mas eu vou copiar isso aqui lá para facilitar. Eu vou fazer para mim também, eu não tenho pronto, então eu vou criar um arquivo novo, index.html. Lembre-se de salvar o arquivo, gente, não pode esquecer. E enquanto vocês estão fazendo a cópia, eu vou explicar o que isso aqui faz. Então, eu vou utilizar o Bootstrap só para fazer uns botões bonitinhos. Eu estou importando o Bootstrap, o jQuery, e o que interessa para a gente é isso. Ó. O Web3, lembra que a gente instalou o Web3? Eu estou pegando o web3.min.js, que é o arquivo minimificado dele, e esse index.js que vai estar o nosso código que vai interagir com o Smart Content. A gente vai criar esse arquivo já já. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho dois grandes blocos. Um bloco para eu salvar uma informação. Esse bloco vai chamar aquela função chamada setInfo. E o segundo bloco é o getInfo, então ele vai chamar a função getInfo. Então, esse HTML, ele chama uma função JavaScript que chama o Smart Content. Então, aqui a gente está chamando a função JavaScript. Vamos criar o outro agora. O outro arquivo, index.js, que é o nosso arquivo JavaScript. Aqui é o index.js, deixa eu colocar isso lá para vocês. Então, este é o arquivo que eu também vou criar. Então, eu venho aqui para criar um arquivo novo, index.js, colei, salvei. Eu vou explicar para vocês, lembra que eu falei que esse cara é que está usando o Web3 para fazer a conexão. Então, aqui eu tenho uma parte do Web3 que ele tanto serve para as versões novas de Web3 e de MetaMask quanto as antigas, tá? E eu estou olhando aqui, ele vai verificar quando que realmente eu fiz essa conexão. Então, eu vou verificar
Se eu tenho uma conexão com o Ethereum, que seria um dos novos, e aí eu vou usar essa própria conexão. Então, essa conexão que está sendo feita com o nosso MetaMask, tá? Se a gente tenta fazer essa conexão e o usuário ele não permite a conexão naquelas janelinhas que aparecem, a gente entra nesse console aqui que vai me aparecer um erro. Para os Web3 providers antigos, ou seja, se eu estou com um MetaMask antigo, ele vai procurar as janelinhas que tem só o Web3. E aí ele não tem que pedir permissão nenhuma, não tem problema nenhum. Se ele não encontrou o MetaMask nem novo nem antigo, ele vai dizer que não tem um provider de Web3 para que o JavaScript consiga se conectar. Aí ele não consegue fazer nada. Aqui é uma parte importante. Lembra que a gente guardou o endereço do nosso Smart Contract? A gente precisa atualizar ele aqui agora. Então, eu vou lá no pad, lá em cima que eu pedi para vocês, o meu também, onde é que está o meu? Achei. Eu vou pegar o endereço do meu Smart Contract, copiei, e vou atualizar aqui no index.js. Está atualizado. Outra coisa que eu poderia atualizar também, se eu alterar alguma coisa no Smart Contract, eu tenho que atualizar essa ABI. No nosso caso agora, vocês não precisam atualizar, porque ela já está pronta para vocês. Mas é importante saber que se vocês incluírem uma função nova, vai ter que atualizar a ABI também. Como eu atualizo a ABI, eu posso pegar no Remix. Aqui na parte do compilador, eu tenho a ABI aqui embaixo que eu posso copiar. Lembrando que no nosso caso agora, a gente não precisa fazer isso. Então, endereço do contrato atualizado, ABI atualizada. Sempre que você quiser interagir com o Smart Contract, seja ele qual for, publicado na rede local, publicado na testnet, publicado na mainnet, você precisa saber duas coisas. Apenas a ABI e o endereço do Smart Contract dele. Com essas informações, você consegue interagir com qualquer Smart Contract que esteja na rede. E, por exemplo, o nosso Smart Contract agora, ele não tem nenhuma restrição de acesso, não tem nenhuma permissão. A gente tem uma função getInfo, uma função setInfo. Qualquer um pode chamar a setInfo. Isso quer dizer, inclusive, que depois a gente pode colocar o endereço de outra pessoa ali e mexer no Smart Contract do seu vizinho. Só vou terminar as explicações aqui, que já já a gente vai startar o servidor web. Dentro das explicações, eu falei então o que eu vou interagir, endereço do contrato, ABI. Aí eu estou fazendo, na parte de Web3, via JavaScript, eu estou criando um esqueleto de Smart Contract. Eu estou dizendo então que eu estou criando um contrato, que é uma instância. Nesse contrato ele vai usar a ABI que eu defini ali em cima, naquele endereço. E com isso, ele vai conseguir se comunicar, é uma instância do Smart Contract que está publicado no blockchain, e eu posso fazer as comunicações com ele. Logo em seguida, eu vou procurar as minhas contas que estão lá no MetaMask. Eu vou ver se realmente eu consigo pegar as contas ou não. É isso que essa parte do código faz. Ele está tentando pegar as contas e ele vai definir que a sua primeira conta, que é a conta 0 aí do array, é a conta que vai ser utilizada. E para finalizar, a gente tem a chamada das funções. Então, eu criei uma função JavaScript, que é o register getInfo, que chama o método getInfo do Smart Contract e devolve o resultado lá no campo lastInfo do meu HTML. E eu tenho a função setInfo, que verifica o valor do campinho newInfo do HTML, chama o método setInfo passando essa informação, fazendo uma transação da conta 0, e depois ele pega a transação e coloca no log para a gente ver. E quando isso funciona, ele limpa o valor que estava na variável newInfo lá no HTML. Tá pronto. O que a gente tem que fazer agora é conseguir interagir com ele. Então, vamos para a próxima etapa, que é... Deixa eu sumir com tudo aqui. Que é o servidor web. Então, a gente vai criar agora um arquivo chamado server.js.
Cadê o... Então, a gente vai criar o server.js. E no seu server.js, você vai colocar apenas esse conteúdo aqui. Ele só está configurando a chamada para o servidor. Nossa, ficou horrível. É isso aí. O nosso servidor ele vai estar na porta 3.300. 3.300. Deixa eu fazer isso também. Vou criar o server.js. Aqui está o server. Vou pegar o conteúdo. E salvar o arquivo. Então, a minha chamada de servidor está prontinha. Próxima etapa, rodar o servidor. Eu vou fazer isso naquele terminal que eu tinha aqui, já com um monte de coisa. Deixa eu limpar ele para ficar mais bonitinho. Então, vou rodar o servidor. E ele vai me dizer, olha, que ele está rodando no localhost, porque é um servidor que está rodando, então, local, era isso que a gente queria, no endereço 3.300. Então, se eu vier nesse endereço agora, abrir uma página nova nesse endereço, ele vai me mostrar, só que ele apareceu uma janelinha lá do MetaMask, é que as janelas estão aparecendo no outro monitor, pedindo a autorização para se conectar. Então, o MetaMask está perguntando, olha, esse cara aqui, esse register, ele quer se comunicar comigo aqui no MetaMask. E aí você vai dizer que você vai deixar que essa conexão aconteça. Também é interessante vocês aqui, para vocês terem certeza que tudo está funcionando, vem com o botão direito e clica no Inspect e vai em Console. E eu tô achando que tem um erro no meu Smart Content, vamos ver. Tem muita cara de que isso aqui tá com problema. Se precisar, eu faço um teste. É isso mesmo, ó. Meu contrato não está definindo. Ele está dizendo que ele não encontrou meu contrato. Puxa. Então, vamos arrumar esse problema. Vou pegar uma outra versão aqui para trabalhar com vocês. O de vocês deu o mesmo problema? É. Eu troquei esse código e eu confesso que eu não testei depois que eu troquei. Eu vou colocar um código mais simples, só para ter certeza que esse funciona. E se for o caso, mais para frente eu coloco esse código complicado, porque eu mudei esse código aqui para ele olhar os browsers antigos, apesar de que talvez seja só dar um F5 porque ele tá, uma coisa está entrando antes da outra em relação à ordem. Não, ele continua reclamando do de baixo ainda. Ele não vai fazer nada. Então o problema é outro. Vou testar, tá? Se isso aqui resolver, eu já passo para vocês. Então, eu vou passar uma alteração aqui no código. Então, isso aqui... Eu diminuí a parte do Web3 Provider. E também ficou horrível isso. Peraí. Deixa eu pegar isso aqui de outro canto, que eu não gostei desse aqui, não.
Tá mais bonitinho. Vamos a esse mais simples. Esse ele não tá olhando os browsers antigos, mas ele funciona. Eu vou colocar aqui embaixo para atualizar, tá? Então, vocês vão usar esta conexão nova que tá aqui. Então, eu não tô olhando os browsers antigos, tá? Eu só tô olhando o browser novo. Depois eu vou fazer um ajuste, entender por que que não funcionou com o antigo. E aí, me contem se vocês já fizeram essa troca e chegaram nesse ponto, se o console de vocês está mostrando qual é a conta de vocês. Não está aparecendo nenhum erro antes e ele está mostrando sua conta. Põe um ok aí no chat para eu saber que está em ordem. Xiii, não tenho nenhum ok. Que triste. Ah, e apareceu um. Bom, enquanto vocês estão chegando aqui, eu vou começar, vou fazer os outros passos porque são simples agora. Eu quero guardar uma informação aqui no blockchain, ou seja, registrar no meu smart contract. Então, eu vou guardar a informação RSK. Coloquei a minha informação, vou clicar no botão Set. Ele vai abrir uma janelinha do MetaMask. Nossa, eu não sei por que o MetaMask está demorando tanto, mas chegou aqui minha janelinha do MetaMask. Vou confirmar essa transação, então eu estou fazendo uma transação para guardar uma informação dentro do meu Smart Contract. Vamos relembrar o Smart Contract, só para ter certeza? O Smart Contract, ele tem uma informação aqui, ó, que é a variável info, e eu acabei de chamar essa função setInfo, então a informação que eu passei como parâmetro vai ser guardada na variável info. Em seguida, eu vou chamar a função getInfo, que vai me retornar a informação que está lá guardada. Então, aqui, agora eu vou chamar a função getInfo. Eu não sei se minerou ainda, né? Eu preciso dar uma olhada. Ó, tá pendente. Eu vou fechar esse MetaMask aqui para usar esse que está aqui do lado, que deve estar mais atualizado. Ó, já foi confirmado aquele deploy lá atrás e foi confirmada agora a interação. Como a interação já foi confirmada, ou seja, a transação que coloca a informação no blockchain já está em algum bloco. Então, eu posso utilizar o GET e a informação apareceu aqui, então, o RSK já apareceu aqui para mim. Aí, por exemplo, o Rodrigo me disse que o dele está funcionando. Então, eu vou ver o que ele colocou no dele. Quero ver, hein, Rodrigo? Eu já fiz isso em aula de faculdade, já vi cada coisa no Smart Contract dos alunos, gente, vocês não têm ideia. Aqui, ó, eu vou pegar o Smart Contract do Rodrigo, o endereço dele. Vou lá no meu código-fonte e vou trocar o endereço. Mas eu não quero tirar o meu daqui, tá? Então, esse é o Smart Contract dele, não é mais o meu. Aí eu volto aqui no nosso front-end, vou atualizar só, um F5 para ele atualizar, e vamos ver o que o Rodrigo colocou no Smart Contract dele. Oh, ele colocou Mason RSK. Muito bom. Eu vou trocar a informação do Smart Contract dele. Olha só. Isso que eu falei que tá mais estranho agora, porque eu mando a transação e demora um tempão para aparecer a janelinha do MetaMask. Aqui, ó, o MetaMask, vou fazer uma transação nova, confirmando a minha transação.
ele fechou a janelinha, mas não disse nada. Eu vou entrar aqui no cantinho, que daí a gente consegue ver que ainda está pendente. Enquanto está fazendo isso aqui, deixa eu dar uma dica para o pessoal. Tipo, quem foi? Foi o Pedro, que não consegui, ainda não tinha instalado o NPM, né? Aqui no Remix, Pedro, uma coisa que a gente mostrou já na primeira aula é que eu também consigo interagir com o meu Smart Content por aqui. Então, você fez o deploy dele, então você tem o seu Smart Content. Se eu clicar no Get Info, eu vejo a informação RSK que eu coloquei aqui também. E se eu clicar no Set Info, eu consigo trocar a informação do meu Smart Content. Não vou trocar ainda só para não bagunçar minhas transações ali, tá? Mas você pode brincar também por aqui. É que esse não é o nosso objetivo de hoje. O nosso objetivo hoje é você criar o seu próprio front-end, onde você pode pôr as suas cores, você vai criar a sua primeira aplicação descentralizada, porque você pode publicar isso aqui em qualquer lugar, e aí sim, com a sua aplicação descentralizada, você vai estar interagindo com o blockchain. Aqui eu já recebi uma transação, então eu acredito que se eu vier aqui no MetaMask, ele vai mostrar que foi confirmada, ó. Então eu posso olhar que a informação vai trocar aqui no Smart Content do Rodrigo. Então agora apareceu só o RSK. Rodrigo, conta pra gente aí no chat se para você também mudou a informação do seu Smart Content. Enquanto ele vai verificar lá, eu vou aqui e mostrar no Remix. Agora eu vou fazer uma transação por aqui, que foi o que eu fiz na primeira aula com vocês. Ó aqui minha transação também. Interessante que ele está dizendo que custa menos por aqui. E daqui a pouquinho, essa informação vai trocar aqui também. Eu posso verificar e fazer essa troca. E aí o Rodrigo está dizendo que sim, mudou para o Sol RSK. O Rodrigo aproveitou e me perguntou se muda alguma coisa se ele quiser usar a Hopsten no lugar da rede RSK. Não, é até o contrário, né? É mais comum quem vem do universo Ethereum utilizar as testnets do Ethereum, que aqui seria o caso, então, de eu utilizar qualquer outra. Eu tenho lá a Hopsten, a Covan, a Rinkeby, a Gurley, que são as outras testnets do Ethereum. Mas como o meu objetivo com vocês é mostrar que a gente pode fazer na RSK o que a gente já faz no Ethereum, por isso até que a gente está fazendo, então, a publicação na testnet da RSK. E da mesma forma eu poderia configurar não para a testnet, mas sim para a mainnet, e fazer uma publicação do Smart Contract em produção. É essa a ideia. O importante é vocês perceberem que tudo que eu já faço no Ethereum eu posso fazer na RSK, e eu criei o meu primeiro front-end. Esse aqui ele é o mais simples possível, é só um arquivo JavaScript, um arquivo HTML. Existem outras versões que depois eu vou mostrar para vocês aí em outros momentos, onde eu posso utilizar React, eu posso utilizar o Drizzle, que é uma ferramenta da Truffle. Tem muitas formas para a gente criar esse primeiro front-end para vocês, para fazer essas interações. E, Emílio, sim, a forma de comunicação e os resultados são os mesmos, mas a gente está trabalhando em blockchains diferentes. A RSK, ela é uma sidechain, que não deixa de ser uma blockchain, então é uma blockchain do tipo sidechain, que ela está atrelada ao Bitcoin. Então, tudo que eu tenho em RBTCs são Bitcoins, que eles são guardados como se fosse um smart contract, que faz essa intermediação, então você vai ter o seu Bitcoin guardado e aí é emitido o RBTC equivalente, onde você vai trabalhar nessa rede paralela, nessa sidechain. Se em algum momento você quiser voltar para Bitcoin, você vai fazer a conversão interna e você não tem mais RBTC e você vai ter Bitcoin. Só que enquanto você está trabalhando na rede da RSK, ou seja, onde você está usando o RBTC, você tem toda essa possibilidade de fazer os smart contracts. Então, a gente traz para o mundo do Bitcoin tudo aquilo que a gente já vive há alguns anos no Ethereum.
E essa que é o grande potencial, a grande vantagem. Porque eu conheço muitas pessoas que elas gostam mais de Bitcoin ou acreditam mais no poder do Bitcoin, e aí mas elas não conseguiriam fazer as coisas que a gente já tem no Ethereum. E agora tudo isso é possível. É isso que é a diferença. Tá, deixa eu ver. Usar o Web3 sendo com Python ou só JS. Então, o Web3, ele é uma biblioteca feita em JavaScript. Existe outra biblioteca que eu não lembro o nome, que é para Python. Então, você pode usar as outras bibliotecas que já existem nas outras linguagens. E daria no mesmo, tá? Se eu estou fazendo a conexão via o MetaMask, eu posso usar em Python, eu posso usar em JavaScript, é só pegar a biblioteca correta. A Web3.js é uma das mais populares de Ethereum. A Ethers.js é outra popular também que a gente pode testar. Eu não testei ainda a Ether.js. A gente está para lançar a RSK3.js, ou seja, a biblioteca da própria RSK, porque existem algumas funçõezinhas que são ligeiramente diferentes, então a gente vai estar lançando essa biblioteca nova e eu devo mais para frente, eu acredito que vai ser lá para o final de maio, eu faço um tutorial com vocês usando a biblioteca da RSK também. E é isso, vocês têm mais dúvidas? Onde vai ser publicada essa gravação? A gente tem publicado tanto no YouTube, no meu, deixa eu colocar isso aqui lá para vocês. Vou colocar aqui nem sei, já tá aqui no início, ó. Tanto no YouTube da RSK quanto no meu. No YouTube da RSK, vocês vão ver mais coisas, porque a gente está fazendo webinars em outras. Então, esse Por Dentro de Solidity, ele é em português. Tem um outro que é o espanhol. O do Solidity eu sei que é português, o D é o espanhol. O Inside Solidity, ele foi em inglês. A gente teve aqui, então, um outro workshop para você colocar o seu website na nossa estrutura da RIF, que é uma estrutura de web descentralizada também. E aqui a gente tem todos os outros, ó, o de GEF. Eu fiz aqui no meu em português, eu estou criando só a sequência deles em português. Então, todos que a gente fez, então, como criar o primeiro Smart Contract, que esse que eu usei o Remix do MetaMask, teve o do GEF, e semana passada que a gente teve só de Solidity. Daqui a pouquinho, geralmente lá para sexta-feira ou sábado, eu coloco o webinar novo aqui, o vídeo, e também a versão em português desse tutorial. Esse de Solidity só que não teve a versão de tutorial nem em português nem em inglês, porque foi uma coisa extra. E geralmente, no dia que eu faço essa publicação, eu estou avisando em redes sociais. Então, tanto eu estou avisando no Facebook quanto no LinkedIn. Uma outra dica para vocês aí, só para finalizar então, todos os nossos webinars, vocês conseguem acompanhar os próximos webinars pela nossa página dos webinars, até que eu coloquei já aqui para vocês também. E aí, então, a gente até já colocou os próximos, ó, a gente está nessa semana, vamos fazer, semana que vem a gente vai criar um token, tá? Então, se preparem aí, vamos criar um RC20, e a ideia é criar um token em 10 linhas utilizando o OpenZeppelin, vai ser bem divertido. Depois a gente vai utilizar Truffle Boxes, e por aí vai, tem bastante coisa legal para acontecer. E esses webinars em português, eles acontecem, então, toda quarta-feira, às 7h30, até o final de abril. Para falar a verdade, vai ser até a primeira semana de maio. Depois a gente vai melhorar e vai dar uma olhada no calendário, mas até a primeira semana de maio está confirmado, pode colocar aí na sua agenda, tá bom? E o Rodrigo está falando aí o Rodrigo é aluno do MBA da FIAP também, e aí o nosso outro professor, o Glauber, está passando mais coisas de Solid, então é muito interessante que essas aulas acabam se complementando, né, Rodrigo? Muito bom. Então é isso aí, gente. Espero vê-los na semana que vem. E bom final de semana aí para vocês, boa semana.
E a mensagem de todo mundo aí o tempo inteiro, então, vamos continuar em casa, tem muitos webinars legais para vocês assistirem, muita coisa legal para fazer aí para aprender durante esse período. Até mais, gente!